Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 20 de setembro, véspera do clássico contra o Fluminense pela 27ª rodada do Brasileirão Betano. Vai ser uma partida super importante, você sabe disso. O Botafogo nesse fim de semana precisa fazer a manutenção da ponta da tabela. O Palmeiras contra o Vasco em Brasília, com o estádio meio a meio, vai jogar em campo neutro. E claro, a gente precisa também ganhar aquela confiança adicional, chegando à 6ª vitória consecutiva para cima do tricolor das Laranjeiras. Do lado de lá, tem dúvidas. Do lado de cá, tem mais certezas. Embora a gente tenha a ausência do Marlon Freitas, que está suspenso. Só vai ficar ali descansando para a partida contra o São Paulo no Morumbi. Será que o Luiz Henrique vai para jogo? Será que o Bastos vai para jogo? É a chance da gente ver o Adrielson entrando na equipe, justamente porque o Bastos não teve folga no período de data FIFA. O mesmo vale para o Luiz Henrique, pode ser o Matheus Martins. Não temos dor de cabeça, né? Porque com a qualidade que tem no elenco do Botafogo, sinceramente não dá para o Arthur Jorge dizer que está com uma dor de cabeça para escalar a equipe. Você pode, de repente, ter John, Vitinho, Adrielson, Barbosa, Alex Telles. Gregory, eu espero que Alan, gostaria muito de ver essa dupla, cara. Gregory e Alan, de verdade. Acho que se tem uma oportunidade que o Alan está merecendo, é agora. Contra o Corinthians, ele entrou na partida e em pouquíssimo tempo liderou o quesito desarmes. Se você tiver Gregory e Alan, cara, a gente pode ter uma dupla ali sensacional. Então eu espero de verdade que o Arthur Jorge dê essa oportunidade para o jogador. Na direita pode ser o Matheus Martins, na esquerda você pode ter o Almada, Savarino e Igor Jesus. Nesse momento, Fogão, sinceramente, força máxima. Você só preserva se realmente for necessário. No caso do Luiz Henrique e do Bastos, por exemplo, eles treinaram e jogaram. O Savarino na seleção venezuelana só treinou, ele jogou pouquíssimo tempo, mas foi muito pouco mesmo assim. Então não faz sentido você poupar o Savarino. É reta final de temporada, minha gente. E em reta final de temporada, a gente precisa fazer aquele esforço final, aquele sacrifício final, justamente para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. O Brasileirão é tão importante quanto a Libertadores. A gente precisa seguir nessa liderança, porque o nosso perseguidor, o Palmeiras, ele só tá focado no Brasileirão e ele vai, meu irmão, como se tivesse assim, tá no deserto e encontrou um copo d'água. É tipo isso, vocês sabem disso. Então não dá para o Botafogo perder ponto, é clássico, é verdade, mas a gente precisa buscar essa vitória. E como a gente tem esse retrospecto positivo para cima do Fluminense, ainda tem esse estímulo a mais, né? Pô, chegar a 6 vitórias seguidas num clássico, isso é muito significativo, não dá pra gente falar nada diferente disso. Do lado de lá, eles têm algumas dúvidas. Por exemplo, o miolo de zaga. O Thiago Silva sentiu uma pancada ali no tornozelo, no calcanhar, na verdade, quando ele pulou sozinho, foi chegar, caiu no gramado, sentiu e de repente não vai enfrentar o Botafogo justamente porque o Fluminense também vai estar pensando na Libertadores. E o Thiago Santos, que vem fazendo a dupla com o Thiago Silva, está suspenso. Então o Mano Menezes ele vai ter que pensar numa alternativa ali para o seu miolo de zaga. Agora, no restante da equipe, tenho minhas dúvidas se o Mano Menezes ele vai acabar poupando. Primeiro porque teve a data FIFA recentemente, né? Os jogadores receberam vários dias de folga. No caso do Fluminense foi menos do que no Botafogo. Mas os caras tiveram a chance de se recuperar, de descansar. Tô imaginando que o Fluminense também não vai fazer muita doideira assim de vamos preservar meio time, ou mais até do que isso. Não tô acreditando nisso. Vai ser um jogo bem disputado. O Fluminense agora com o Mano Menezes, ele tem uma maneira de jogar bem diferente do que era na época do Fernando Diniz. O jogo do Fernando Diniz não encaixava com o jogo do Botafogo, então a gente conseguiu vencer assim 5 jogos e em vários momentos, justamente por conta da maneira como o Fernando Diniz acabava armando a equipe do Fluminense, porque realmente o nosso jogo era superior ao deles naquela ocasião. Só que agora a gente tem que ver, né? Vai ser a primeira oportunidade de enfrentar o Tricolor com o Mano Menezes no comando. Mas ainda assim eu acredito muito que a gente vai sair vitorioso. Na arquibancada, setor visitante esgotado, a gente vai fazer aquela festa, vai empurrar e tal, cantar, conforme a torcida do Botafogo normalmente faz no Maracanã. E a gente vai em busca desses 3 pontos que são absolutamente fundamentais. Mais 7, 8 vitórias até o fim do campeonato. A gente pode se sagrar campeão brasileiro, não é verdade? Então, não dá para vacilar. É um jogo para a gente poder buscar mais um resultado positivo no Brasileirão. Agora, Fogão, falando um pouquinho sobre Copa Libertadores, na nossa chave, além de Botafogo e São Paulo, claro, você tem Flamengo e Peñarol. E ontem no Maracanã...
Ontem no Maracanã, o Peñarol cometeu o crime, cara. 1-0 no Rio de Janeiro, leva uma boa vantagem lá para Montevidéu e certamente vai ser difícil para o Flamengo reverter. Até porque o Flamengo do Tite não vem jogando absolutamente nada. Vamos combinar? Não sei se você chegou a ver a partida ontem, mas é feio ver o Flamengo jogar. Agora que a gente está acostumado a ver o Botafogo, né, criando tanto, organizado, intensidade, meu irmão, parece outra coisa, assim, outro esporte, né, vamos dizer. É tipo quando a gente compara a NBA com a NBB, com todo respeito à NBB, mas são níveis completamente diferentes, todo mundo sabe disso. E realmente hoje, quando você olha assim, o que o Botafogo é capaz de fazer em termos de produção, de jogo, e você vai ver o Flamengo jogar, eles até criaram algumas oportunidades e tal, mas, cara, vou falar pra vocês, o Botafogo passando pelo São Paulo, e é por isso que a gente precisa aproveitar essa oportunidade. O Botafogo passando pelo São Paulo, eliminando os caras lá no Morumbis. Venha quem vier de Flamengo, Peñarol, a gente vai estar com um nível de favoritismo bem legal. E não, isso não é soberba. Isso é só você olhar o que as equipes são capazes de fazer. Não significa dizer que o Botafogo vai chegar na decisão com facilidade. Não, nada disso. A gente tem um jogo muito complicado contra o São Paulo lá fora. Não dá pra gente dizer que vai ser molezinha. Eu tô confiante que a gente vai classificar contra o São Paulo, justamente porque a gente vai ter mais qualidade, a gente deve ter mais espaço, tá? O Zubeldia deve soltar um pouquinho mais a equipe dele. Não tanto, não tô acreditando que vai ser um São Paulo que vai partir pra dentro, de peito aberto, pressionar o Botafogo, não sei o quê. Não tô acreditando nisso. Tô acreditando que eles vão tentar agredir um pouco mais, porque precisam do resultado, assim como a gente. E o sair um pouco mais pode dar o espaço que a gente precisa, né? Com os nossos pontas de velocidade e tudo mais. Isso realmente pode fazer a diferença. Agora, fato é, passando pelo São Paulo, primeiro que você ganha uma moral absurda. Eliminou o Palmeiras, eliminou o São Paulo, 2 tricampeões da América. Então isso, por si só, já dá uma moral assim gigantesca para a imagem do Botafogo na competição. E segundo, que você hoje vê o Botafogo praticando futebol que é mais competitivo do que Flamengo e Peñarol. E olha que o Peñarol tem uma equipe bem treinada, tá? Bem organizada, sustentou no Maracanã, tomou um susto aqui, outro ali, é verdade. O Flamengo teve ali umas 3 boas, grandes chances, né? O Peñarol teve ali também a chance de fazer o segundo gol em outro contra-ataque. Mas, no fim das contas, a organização que a equipe uruguaia demonstrou foi bem interessante, tá? Então, se o Peñarol passar pelo Flamengo e o Botafogo passar pelo São Paulo, não tem nada a ganho, não. Vai ter que jogar bola no Newton Santos e vai ter que fazer isso também lá no Uruguai. Mas primeiro a gente, claro, tem que pensar no São Paulo. Mas, ó, esse resultado aí do Peñarol contra o Flamengo, esse resultado foi bem legal. Bem legal mesmo. Lembrando que do outro lado da chave, o Fluminense, nosso adversário nesse sábado, venceu o Atlético Mineiro quase ali no finalzinho. Quase não, né? Já no finalzinho, é porque eu ia falar apagar das luzes, mas apagar das luzes remete a acréscimos e tal. Mas foi ali próximo dos 90 minutos, né? 87, alguma coisa assim. 1-0, um cabeceio que veio no meio e o Everson, goleiro do Galo, acabou aceitando e empurrou pra dentro. Entendi, foi nada. Espalmou pra dentro, fez a defesa esquisita pra cacete ali. Já o River Plate fora de casa empatou contra o Colo-Colo por 1-1. O River é favorito no Monumental de Núñez, mas também está tudo em aberto. A realidade é que todos os jogos das quartas de final estão em aberto. Isso dá o tom do equilíbrio, né? Isso realmente dá o tom do equilíbrio. A competição vai afunilando, vai ficando mais difícil. O Botafogo desperdiçou boa oportunidade de abrir 2-3-0 para cima do São Paulo, porque tivemos chance para isso. Mas agora vai ter que buscar o resultado fora de casa e, sinceramente, buscar resultado fora de casa não é um grande problema para o Botafogo. Em 17 jogos, juntando Brasileiro, mais Libertadores, fase de grupos e oitavas de final, o Botafogo venceu 7, empatou 6 e perdeu 4. Ou seja, a probabilidade maior é que o Botafogo não perca para o São Paulo, porque é isso que a gente vem fazendo. Agora, eu vou lembrar, claro, da Copa do Brasil, onde o Botafogo foi garfado, sim. Tivemos um jogador expulso, na minha opinião, injustamente, né? Mas, no fim das contas, o Bahia, lá no fim da partida, acabou fazendo um 1-0, que foi suficiente para nos tirar da competição. Então, meu irmão, tem que ter muito foco contra o São Paulo, não tem outra maneira de encarar. Mas vamos por partes, jogo a jogo, nesse fim de semana. Tem Fluminense e depois, aí sim, a gente pensa na Libertadores. Tá confiante, Fogão? Eu acredito que o Botafogo vai vencer o Fluminense, vai vencer o São Paulo e a gente vai avançar.
tanto no Brasileiro, dando um passinho a mais, uma rodada a menos, afinal de contas, quanto na Libertadores, em busca da glória eterna. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber sua opinião sobre isso. Qual time você mandaria a campo para encarar o Fluminense? Quero saber sua opinião, então deixe seu comentário. E daqui a pouco volte aqui porque vai ter muito mais conteúdo no Fala Fogão. Vai ter resenha da hora do almoço. E vou voltar a fazer os shorts, hein? Vou voltar a fazer aquele Fala Fogão Shorts, umas atualizações curtinhas ali, porque eu tô em falta com esse tipo de conteúdo aqui no canal. Mas vai voltar, beleza? Por hora é só, tô indo nessa. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Fui, valeu!